Jesus pregando o amor, dizendo: sabe aqueles que te perseguem, ama eles, ora pelos vossos inimigos. Aí vem dizendo assim: ó, bem-aventurados sois quando você for perseguido, quando você for judiado, quando você for apedrejado por amor do meu nome. Sabe por quê? Porque de você é o reino dos céus. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, que serão saciados. Nós estamos falando de reino. Quando você tem fome, você quer, impulsionado por ela, para exercer o reino de Deus na terra e o governo de Deus. Jesus Cristo chama os seus discípulos. Ele está prestes a ensinar algo muito profundo. Ele chama os discípulos. Ele não chama só 12, ele chama muitos, porque ele deu 70 de primeiro. Ele chama, e a Bíblia diz que ele chama os 12. Ele dá poder e autoridade. Poder e autoridade está falando do governo exercido. Como assim, pastor Gabriel? Simples. Quem governava no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Quem tinha autoridade era José dentro da cadeia, porque ele tinha a chave da cadeia. Ele mandava e desmandava mesmo sendo preso. Quando ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, o Faraó ficou estupefato com aquilo. Ele tinha o governo lá. O que ele disse? O que podemos fazer, José? Acha um homem. Que homem será esse, se não tu, José? Aí ele disse: ó, vocês querem alimento? Fazem tudo o que esse homem mandar. O governo estava sobre Faraó, mas a autoridade estava sobre José. Por que não dizer que um homem por nome de Daniel, dentro da terra da Babilônia, que sobreviveu durante 3 reinados como governador dentro da Babilônia? Ele tinha o governo sobre os seus ombros, tanto o terreno quanto o espiritual. Ele exercia isso. Quando apertou a coisa, ele botou o rosto em terra e orou a Deus. Ele disse: Deus, eu só me levanto daqui com a resposta. Havia potestade dos ares que impediam a resposta chegar, mas ele ia ficar ali 21, 42, 84, ia ficar até Deus responder ele. Ele se pôs com um propósito, assim como você começa essa campanha com um propósito. Ele se pôs com um propósito naquele chão. E quando ao cabo do 21º dia, o anjo chega e diz: ó Deus, primeiro dia, quando tu acertou no teu coração, orar a Deus e buscar a paz, o Senhor já tinha dado a resposta, mas as potestades dos ares, o principado, o príncipe da Pérsia e os seus exércitos, impediu o anjo de passar. Porque aquele que tem o governo no reino de Deus é assim. Ele tem governo nessa terra, ele tem governo no mundo espiritual. Governo no reino de Deus, exercer o governo de Deus, trazer ao visível aquilo que é invisível, autoridade, mover o mundo espiritual e disseminar as trevas. Você sabe o que é um apóstolo? Você sabe o que é um apóstolo? O apóstolo é um enviado. Então eles são os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele envia. A primeira vez que foi usada a expressão apóstolo foi pelo Alexandre o Grande. Para quem não sabe, o maior domínio da terra foi de Alexandre o Grande. Com 23 anos de idade ele dominou todo o mundo antigo. Ele não tinha mais nada para conquistar. Ele transformou o grego koiné no inglês que é hoje. Todo mundo falava o grego koiné. A cultura no tempo do tempo de Israel, no tempo do domínio romano, ainda era a cultura grega. Aleluia! O Evangelho foi escrito em grego. Por isso a palavra apóstolo é uma palavra grega. E a expressão apóstolo foi usada a primeira vez por Alexandre o Grande, porque ele tinha uma taxa para conquistar. Sabe o que ele fazia antes de chegar numa cidade? Ele enviava alguém. Ele enviava um apóstolo. Ele enviava um apóstolo, sabe para quê? Esse apóstolo chegava na cidade e ia acabando com as defesas. Ele derrubava todo o reino. Então vinha Alexandre e estabelecia o reino da Grécia naquele lugar. Então um apóstolo que é enviado por Cristo, ele chega num lugar e ele estabelece o reino de Deus. Ele não estabelece simplesmente uma igreja. Um apóstolo, se não é um missionário enviado, ele estabelece a igreja no lugar. Ele estabelece o reino de Deus.
Jesus disse assim: Ei Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra maior eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas usam essa palavra dizendo: olha, nós estamos aqui, o demônio está vindo, mas ele não vai prevalecer contra nós. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Jesus nos deu poder e autoridade para nós chegarmos nos lugares. E aonde nós chegarmos nos lugares, não há demônio, não há porta, não há nada. As portas do inferno não resistirão ao poder do governo que está sobre você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o reino de Deus. Deus delegou essa autoridade para a igreja. Você não está entendendo. Você chega a culto, sai culto, você quer um milagre. Você quer o mistério, você quer a glória, você quer o poder. E Jesus Cristo está dizendo: ei, eu estou dando poder e autoridade para vocês moverem o mundo espiritual e transformar o que é invisível em visível. Deus da glória. Tiago disse assim a Elias: era homem sujeito às mesmas paixões, e olhou e fogo caiu do céu. Se Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas ele exercia um governo de ousadia e autoridade dado por Deus. Ele chega diante do rei Acabe e ele diz assim: olha aqui, rei Acabe, segundo a minha palavra, o céu vai se encerrar e não vai chover. Exercer o governo de Deus que está sobre a sua vida. Você quer ver alguma coisa de Deus? Exerça o governo de Deus sobre a sua vida. Você não é crente, você não é adorador, você não é crente do requeté de Jeová, você não é crente do pula-pula. Ah não, pula-pula não pode, porque pula-pula ele só pula quando tem alguém em cima. Se sair aquele negócio em cima, ele cai no chão. Não pode ser crente pula-pula. Se você tem que ser um crente que arde em fogo no Pentecostes. Você não é assim? Mas por que você está sempre mendigando milagre, enquanto Jesus disse que você não tem que mendigar milagre? Você tem que ser um agente de milagre e exercer o governo de Deus na terra. Pastor, isso é verdade? Simples. Jesus estava pregando e havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores dizem que eram 15.000 pessoas. Aí estava lá e eles chegaram: mestre, essa multidão está com fome, nós não temos dinheiro, nós vamos fazer, aí vocês mesmos de comer para esse povo. Dá vocês de comer se vocês não têm. Se eu como, nós vamos dar de comer. O que tem aí? Começaram a procurar. Tinha um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos deles, eles não estavam entendendo nada, mas Jesus Cristo estava mostrando para eles exercer o governo de Deus. Dar o alimento certo, operar o milagre certo. Eu quero dizer para você que Jesus te chamou para isso. Jesus te chamou para isso, para operar milagre. Você quer ver o impossível de Deus? Abra a tua boca e ordeie o impossível de Deus. Esse é o governo que está sobre as suas mãos e sobre os seus lábios. A autoridade está sobre você, a virtude está sobre você. Jesus te virou, Jesus te ungiu, Jesus te separou. Você ora, fala em línguas. Eu quero ver o impossível de Deus. Você vai ver o impossível de Deus. Exerce o governo de Deus onde quer que você chegue. Mas como eu vou exercer o governo de Deus? Ser um crente radical. Por que ser um crente radical? Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas querem ver anjo. Como aquele paralítico de 38 anos lá à beira do tanque, vivendo uma velha religião, uma religião falida. Disse: Senhor, o que tu está fazendo aí? Eu estou esperando um anjo. A religião dizia que o anjo descia, era história, era cultura. Aí Jesus estava dizendo assim: o anjo, mas aí quando o anjo desce, não tem ninguém que me coloque lá em cima. A religião nos cega, nos impede de ver a própria palavra encarnada diante de nós operando milagre. Nós temos que voltar à palavra, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher representa uma igreja enferma que há 12 anos não gerava mais. Uma igreja que não gera mais. Uma igreja que paga pregador, paga profeta. Uma igreja que faz horrores para ver milagre e não recebe milagre. Quando chega no limite, no
desespero, está morrendo. Aí quando não tem mais jeito, vai para o jejum, vai para a palavra. Aí sabe o que faz? Se prostra e toca nas vestes, onde estava a lei de Deus. Volta para a palavra. Nós temos que voltar para a palavra, porque só podemos exercer a autoridade de Deus quando voltarmos para a palavra. Não é para a dança profética, eu nunca vi dança profética na Bíblia. Mas hoje a dança profética, o culto profético, o chicote profético, o pano profético, a água, tudo é profético, menos a palavra profética. Desculpe, mas eu preciso pregar a verdade. Eu estou falando a Bíblia. Eu preciso dizer para você que é um governo de Deus. Eu preciso dizer para você essa noite, para você parar de correr atrás de Jesus, pelo pão que Ele multiplica. Pastor, eu não gostei do que está falando. Tudo bem, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Um dia Jesus estava pregando o Evangelho e Ele estava multiplicando o pão, operando um milagre, e de repente Ele começou a falar do reino de Deus e da renúncia. Ele disse: olha, vocês têm que tomar a sua cruz. Quer me seguir? Pegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí fica difícil começar a se dispersar. Aí olha para Pedro, aqui ó, Pedro sem vergonha, vai com eles. Aí Pedro olha para trás e diz: não, Senhor, para onde eu vou? Peraí, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Você não tem que seguir, estar nessa igreja pela cura que você recebe, pelo pão que você come, pela porta aberta que você tem. Você tem que estar aqui nessa igreja, porque Deus estabeleceu você como governador, como dominante, como triunfante. Você quer triunfar? Você quer conquistar? Só conquista quem tem autoridade. Só conquista uma terra que representa um reino. Você vai conquistar o quê se não tem bandeira e não tem reino? Você vai estabelecer qual bandeira onde você vai chegar? Qual é a sua conquista? Você é egoísta. A minha conquista é a minha cura. Você é egoísta. A minha conquista é que o Evangelho seja pregado, que a igreja prevaleça, que a igreja permaneça em união. Você quer ver? Olha, Atos 2,42, a igreja permanecia na oração, na comunhão, no partir do pão, e Deus acrescentava, de nada lhes tinha falta. Permanece nisso para você ver. Permanece nesse governo aí. Amor é criação. Deus estabeleceu você como governo. Opere o milagre. Ei, pai que acha que o filho é muito rebelde, Deus estabeleceu você como governador da sua casa. Você tem autoridade como sacerdote do lar, patriarca. Jesus não veio mostrar Deus com um chicote na mão. A religião mostra Deus com um chicote na mão, matando o pecador. Jesus veio trazer o Pai, ele não veio trazer Deus. A religião trouxe muito Deus, o Deus que fulminava. Mas Jesus disse assim: olha, eu vim trazer o Pai. Ele disse assim: olha, eu vim trazer o Pai. Aí tem um dos discípulos que disse assim: Senhor, nos mostra o Pai. Há tanto tempo estou andando com vocês, vocês não conseguem ver o Pai. Quem veio a mim vê o Pai. As pessoas precisam ver o amor do Pai na sua vida. Porque Deus age de uma maneira, como Deus Santíssimo, mas o Pai age com amor, porque Ele açoita e repreende aquele que Ele ama. Ele está dizendo: tu errou, filho, mas eu vou te ensinar a não errar, mas se tu errar, eu estarei aqui. Não é porque tu errou, tu fez um delito, que eu deixo de ser teu pai. É isso que é reino de Deus, é isso que Cristo veio estabelecer. Ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um cristianismo de liberdade. Jesus Cristo quer liberdade do teu pensamento essa noite. Se você é pai, chegue no seu lar hoje. Você bota a mão na cabeça do seu filho e diz: diabo, eu não te dei autoridade para tocar no meu filho. Eu sou pai dele, eu tenho autoridade sobre ele. Eu não te dei autoridade de tocar no meu filho, na minha filha. Exerce a autoridade que Deus te deu sobre o seu lar. A sua esposa está enferma, coloque a mão sobre a sua esposa, porque o homem foi colocado como cabeça sobre a esposa, autoridade.
não para escravizar a esposa, mas a autoridade como governo. Ele diz: diabo, eu não te dou autoridade para colocar enfermidade da minha esposa. Faz uso da autoridade que está sob as suas mãos. Deus te deu poder e autoridade, não é você por ninguém. O problema é que você sempre espera se ele já te deu autoridade para exercer o governo. Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você não tem que orar sobre o enfermo, você tem que curar o enfermo. Você não tem que orar pelo demônio, você tem que expulsar o demônio. É a autoridade e governo sobre a sua vida. Opere o impossível. Você tem poder para operar o impossível nas suas mãos. Você desconhece a autoridade que está sobre as suas mãos. Enquanto você não fizer conhecimento que está aqui, você será dominado. Quando você não domina, você é dominado. O reino que não cresce, ele é dominado por um reino maior. Isso é fato. Se você não cresce espiritualmente, você é dominado por um reino maior. E aquele que você ouve governa você. Quem é que você está ouvindo? Jesus Cristo vai ensinar isso. Então agora ele está com uma palavra. Ele pega e diz assim: ó, passamos para o outro lado. Ele dá uma palavra de comando. Porque Deus dá uma palavra de comando e autoridade. Ele libera uma palavra de passamos para o outro lado. A Bíblia diz que no meio do mar da Galileia, ou no mar de Genezaré, uma grande tempestade, um alvoroço. Eram os demônios manifestos naquela mão que sabiam que Deus ia operar, mas eles começaram a se atribular porque Jesus estava dormindo. Jesus tem mais do que dormir mesmo. Ele estava fazendo o que era para fazer, porque tem momentos que nós temos que dormir. Se Jesus liberou a palavra, por que eu vou me debater? Olhar se o barco está rachado, se o vento está solando. Jesus já liberou a palavra, passamos. Ele disse que vai passar. O porquê que você olha para um lado e para o outro? Jesus liberou uma palavra de governo. Ele disse: só passamos. Aí ele se atribui: mestre, olha só o que acontece. O barco está. O que está acontecendo? Mas Jesus disse: homens de pouca fé, não entenderam nada de governo. A queda de vento, a queda de mar. Isso é governo. Aí ele pega, passa. E quando ele chega, porque aquele que carrega o governo, quando você chega no lugar, os demônios conhecem isso. Deus não trata com a igreja local, Ele trata com uma cidade. Essa é a igreja que está na cidade, a igreja que está na cidade. E toda cidade, na hierarquia dos demônios, há um governo, há um principado. E a cidade de Gadara não era diferente. A Bíblia diz que Jesus não veio senão para os filhos de Israel. Ele estava pregando isso. E eu me perguntei por que ele vai para a cidade de Gadara. Essa cidade de Gadara não pertence ao domínio de Israel. Mas se você voltar na história, você vai entender que quando Bíblia vem do norte e do sul, Gadara, a vila de Genezaré, pertencia a Israel, o reino do norte. Genezaré era uma vila de pescadores. Passou-se domínio persa, dos medos, passou-se ali o domínio grego, estava no domínio romano, muitas culturas se passaram. Havia um povo ali que não cultuava mais a Deus, mas ainda era semente de Abraão. O meu Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, estabelecer o governo, território que está dominado, mas que pertence ao reino. Nós temos que conquistar território espiritualmente dominado. Então, quando ele chega em Gadara, quem é que aparece? O moço. As pessoas dizem: olha, é interessante que Jesus atravessou o mar na Galileia para pregar para o moço. Quem disse? Jesus não estava nem aí para aquele moço. Jesus nem conhecia aquele moço. Aquele moço não fazia diferença nenhuma. Aquele moço só entrou na história bíblica por causa da legião que ele carregava. Só entrou no texto por causa da legião.
Jesus atravessou para pregar. Jesus, ele estava avisando o moço, estava avisando a cidade. Jesus atravessou e entrou em Samaria para pregar para uma mulher. Ele visou Samaria inteira. Quando aquela mulher entendeu quem era Cristo, Samaria teve um avivamento. Jesus nunca olha o que está visível, ele olha além. Não lógico. Ele não faz nada sem propósito. Quando ele chega em Gadara, a potestade que dominava o principado se apresenta a ele. Reconhece o governo, a autoridade. Ele está mostrando para os seus discípulos o governo. Que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, que veio nos importunar nesta hora, reconhecendo o governo que estava sobre Jesus. Aquela cidade, descendência de Abraão, filhos de Abraão, estavam pastoreando porcos. O povo de Israel é desonroso pastorear porcos, só comer porco, tudo com porco. Porco é tido como imundo, que habita espíritos imundos. Mas estavam lá pastoreando porcos, longe da cultura. Saíram do foco, do propósito, realmente nasceram para ser semente de Abraão, cultuar a Deus e oferecer sacrifício. Não ofereciam mais sacrifício. Como tem pessoas que estão aqui, mas não oferecem mais sacrifícios. Querem tudo, menos oferecer sacrifício. Ele atravessa a cidade. Quando aquele demônio se manifesta, aquele governo, ele estabelece o reino de Deus lá. Ele diz: olha, sai dele. Não nos tire daqui, porque eles querem sempre dominar a cidade. Quando está falando de cidade, eu posso falar de igreja dominada, eu posso falar sobre lar dominado, eu posso falar sobre tudo isso. Eu estou falando de local, eu estou falando de cidade. E cidade também fala da minha e da tua vida. Eu tenho base para isso bíblico. Mas Jesus, ele chega em Gadara, ele chega na vila de Nazaré, ele dá uma palavra de comando: sai dele. Peraí, não nos deixe. Faz o seguinte, nos manda para aqueles porcos. Jesus olha, porque em cima do monte havia porcos. Você já viu o filho de Israel pastoreando porcos? Você já viu o pastor pastoreando porco? Eu já vi pastor pastoreando porco. Pastor foi chamado para pastorear ovelha, mas o texto está dizendo que semente de Abraão estava pastoreando porco. Pastorear porco é bem mais fácil. Você dá lavagem para o porco, ele come qualquer coisa, comete até canibalismo, mas ovelha é sensível. Come qualquer porcaria, não tá bom, isso tá bom. Faz qualquer besteira que fale em cima do altar, tá bom. Estou me alimentando. Porco come qualquer coisa, ele come as próprias fezes. Ele não olha para cima porque não tem articulação. Tem muita gente pastoreando porco por aí. Mas é pelos porcos que entra o domínio no lugar. Jesus chega, ele olha os porcos. Mas pastor, eu oro no monte. Tudo bem, os porcos também estavam em cima do monte. Orar no monte não é santidade para ninguém. Aí Jesus dá uma palavra de comando: sai daí então, potestade dos ares, entra nos porcos. Eles entraram, se precipitaram aos porcos e afundaram. O governo, o principado, a potestade dos ares. A minha briga não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nos ares. O demônio que se manifesta aqui é um demônio chulé. Com uma ordem ele sai. Mas as potestades dos ares, você tem que orar, você tem que jejuar, e você tem que liberar uma palavra de comando e autoridade. Você tem que fazer como Daniel.